nossos corações unidos, para que nós possamos conectar-nos com essa realidade que começa a romper as cascas que nós criamos a partir do nosso ego e que não nos deixam contemplar a grandeza, a realidade da vida, a unicidade, o poder infinito que nós também temos dentro de nós, porque somos seres divinos. Que essa reflexão de hoje em conjunto nos ajude a avançar um pouco mais, nos ajude a beber um pouco mais dessa fonte inesgotável que é a natureza infinita da criação, o Criador que está acima de toda e qualquer definição. Mas quando nós o nomeamos, nós trazemos esse poder que é indescritível, que é completamente indefinível. Nós trazemos esse poder a partir do nome para o conceito de compreensão, conceitos muito altos ainda, e viemos trazendo até chegarmos aqui onde nós estamos, vivendo nesse mundo de matéria aparente, mas que é também um mundo divino. E o ideal profundo de cada um de nós e de cada um dos avatares que nos trouxeram as mensagens, como o Buda que hoje vai ser lembrado aqui. O ideal de todos é que nós possamos despertar, entender a natureza dessa criação e realizá-la em toda a plenitude. Ou seja, fazendo com que a luz verdadeira, a luz única, a luz da unicidade, absorva e expresse em si mesma a treva e a luz aparentes, que muitas vezes confundem os nossos sentidos, quase sempre, as nossas personalidades. E nós não queremos mais isso. A gente quer libertação, a gente quer consciência desperta e a gente quer mundo desperto. Temos, todo mundo sabe, a lua cheia de Touro, onde o Buda Sakyamuni, da família Sakyamuni, desperta isso mais ou menos 500 anos antes da Era Comum, chamada Era Cristã pelos cristãos. O ensinamento é profundo. A figura do Buda é admirável, desse Buda específico, porque Buda é um estado. Houve muitos Budas e haverá muitos Budas, e na verdade cada um de nós é um Buda em potencial. E Buda Sakyamuni, Siddhartha Gautama, que a partir da sua passagem por esse mundo, nessa encarnação específica, deixou um rastro de luz que se transformou em religiões, nos traz um modelo muito interessante para que a gente observe, e não só observe, que a gente incorpore e utilize isso em nossas vidas nesse momento que nós estamos passando. Rapidamente passando, o Buda, ele vivia num reino de Kapilavastu, que era... Os reinos, quando a gente fala em príncipe, rei, naquela época eram regiões geograficamente muito pequenas, como se fossem pequenos estados feudais. O pai de Buda era um rei e conta a tradição, e a gente lembra que a gente olha aqui muito mais do que o ângulo histórico, o ângulo profundo, codificado do processo histórico. Isso é tradição espiritual, a gente repete isso sempre. Buda, quando nasce, foi separado do seu pai, pelo seu pai, da realidade do mundo. Conta a tradição que os rishis daquela época, porque ele vivia aquela região onde ele vive, onde ele nasceu, entre o Tibete e o território indiano, né, o reino de Kapilavastu. Havia ali a preponderância completa da tradição védica, multimilenar, que nós chamamos de hinduísmo, né? Mas não existe um hinduísmo como a gente entende um cristianismo. Mas essa tradição védica era totalmente compartilhada por aquelas populações, e o pai de Buda, um rei, de um rishi, de um sábio, ao analisar Buda, ao analisar a sua mão, seus pés, diz que esse menino tem a opção de ser um grande guerreiro, um rei dominador de altíssimo poder, ou ser um rishi, um Buda. A opção será dele. E o pai separa e dá a ele uma criação onde ele se torna um exímio arqueiro, um exímio cavalgador, mas sempre preso nos limites do palácio. Ele se casa ali com sua mulher, Yashodhara, tem um filho.
Mas, em um determinado momento, mais ou menos conta a tradição, na idade dos seus 35 anos, Siddhartha, saindo do palácio, encontra uma realidade totalmente diferente daquela em que ele estava sendo criado pelo seu pai. Isso tudo é código, né, gente? Ele vai encontrar a velhice, ele vai encontrar a dor e a doença e vai encontrar a morte. Ele dá de cara com o processo de impermanência do ego. E ele, que havia desenvolvido dentro dele um ego muito poderoso, como um guerreiro, né? Contam as tradições que ele manejava o arco e a espada como ninguém, cavalgava como ninguém, mas nunca tinha saído do palácio. Então a gente vê que a história tem muito mais código do que até tradição. E quando ele sai daquele palácio, que seria o castelo do ego, ele encontra ali a impermanência do mundo, né? A dor da doença, do sofrimento, o processo temporal relativo da velhice física e a morte mesmo, da onde se deixa o plano físico. Isso faz com que ele resolva sair dali de onde ele estava e buscar respostas para as perguntas que surgiram quando ele contempla esses estados, que depois ele vai caracterizar bem como de impermanência. Bem, gente, para resumir, porque essa história a gente está condensando aqui para que a gente contextualize, Buda, no primeiro momento, se une a vários sadhus, ou a vários renunciantes, e procura, né, no castigo do corpo, na renúncia física, em todas as penitências, vamos chamar assim, para usar uma linguagem até próxima do cristianismo, físicas, encontrar a iluminação. E ao longo do tempo ele vai vendo, apesar de ele reúne pela sua já consciência, ele já trazia certamente de outras vidas uma experiência de vida espiritual muito grande, ele vinha como um avatar, né? Ele se cerca de discípulos. E ele faz todas aquelas práticas, né, de yogas não, mas de práticas profundas relacionadas à tradição védica, e vê que ali ele não encontrava nada que se aproximasse do que ele percebia que seria esse estado desperto. E há um momento em que ele faz a sua primeira cisão. Ele abandona aquele processo, os seus discípulos ficam completamente, não só assustados, como ficam revoltados contra ele, o acusam, o julgam, o abandonam, porque ele resolve aceitar, essa é a contagem, escudela, né, uma cuia com alimento, com arroz e leite dada por uma mulher. Isso foi um escândalo entre os seus discípulos, que o abandonam. E aí Buda resolve procurar a resposta que não tinha ele encontrado naquele estado, né, de autoflagelação, de castigo da carne física, para poder encontrar o viés e a visão espiritual. A tradição nos conta que ele vai encontrar isso depois que ele se senta debaixo de uma árvore no jardim de Bodhi Gaya, a árvore que hoje é conhecida como árvore do Buda, falam da ginkgo biloba, né? Enfim. E ele ali se senta e diz: daqui eu não me levanto, a não ser quando eu despertar. Então ele senta-se debaixo e passa a um estado de profunda meditação. As técnicas ele sabia, só que dentro de uma outra percepção, não no castigo da matéria física, mas num processo sim de busca espiritual. Conta-nos a tradição que ele passa ali momentos de grande encontro. Aí vamos lembrar da lua de touro hoje, gente, que está no signo de Escorpião. Ele vai encontrar as suas próprias sombras. E a tradição nos conta que são enormes os desafios que ele passa. Até o último deles, quando o Mara, o grande demônio, representante máximo da Maya distorcida, da Maya egóica. O que é a Maya? Né? O estado de Maya, muita gente não entende bem essa irrealidade de Maya. É irreal porque não está conectado, está separado da essência e da unicidade. Mas fica muito real quando ela se apresenta nesse mundo físico. Ela é uma extensão da criação divina, mas quando a gente desconecta isso da unicidade, Maya se torna Maya. Eu não sei se vocês estão me entendendo. E esta ilusão nos envolve completamente, envolve os nossos sentidos, e nós, enfeitiçados nesse sentido, passamos
e nos sentidos, e nesse sentido passamos a viver uma vida robótica, uma vida comandada pelos condicionamentos, por aquilo que ele, Buda, vai chamar da roda de Sansara, das encarnações e reencarnações sucessivas, com muito pouco ganho, ou quase nenhum ganho, em relação à área espiritual. Então o Buda, debaixo daquela árvore, ali fica, em concentração e meditação profunda, e no seu último ataque, Mara, o chefe das legiões demoníacas, né, de Maya, o ataca e vem quanto a ele, e ele, absolutamente impávido, incólume, conectado à consciência divina, encontra o seu despertar. E aí a gente tem que linkar duas palavras, despertar e iluminação. Porque iluminação parece que a gente acendeu alguma coisa que não existia. E na verdade, a luz jamais deixou de existir. Ele não estava em treva e ficou luz. Eu não sei se vocês estão entendendo. Não é um processo dual, né? A treva como realidade, a luz como realidade, e a gente abandona a treva para acender a luz. Não é nada disso. O processo de Buda do despertar é o processo onde você funde os polos da luz aparente, da treva aparente, Maya, e transforma isso na luz infinita, verdadeira, aonde não há polos, aonde não há conflito, aonde não há, como Adão e Eva lá na Bíblia, a árvore do bem e do mal, que foi o fruto que Adão e Eva comeram e caíram na ilusão de Maya. Eu estou misturando as linguagens aqui de propósito. Buda entende isso, então eu gosto muito, ao contrário da palavra iluminação, porque iluminação pode nos dar esse conceito dualista de separação de treva e luz, e que a luz é superior à treva e que a treva não é divina, e que aí a gente confunde tudo, porque tudo faz parte da criação. Então o Criador está acima do bem e do mal, como nós o definimos, e tudo que existe está na criação. Então, eu gosto muito da palavra despertar. Buda desperta. E quando ele desperta, o que é treva que ele buscou nesse escorpião, e hoje a gente vai falar novamente essa lua cheia de touro, está ela a lua, o sol está em touro, a lua cheia do signo solar, ou do signo lunar solar de touro, nos traz uma lua especificamente dentro do signo de escorpião. E isto foi o processo que Buda viveu debaixo da árvore de Bodhigaya. Quando ele abre os seus olhos, ele desperta, ele vê que a visão egóica já não mais pertencia a ele. E quando ele fala em caminho do meio, onde todo aquele processo que ele passara, né, de renúncia, de castigo da carne, de contraposição da carne, da matéria e do despertar ou do espírito, né, não tinha sentido nenhum. O caminho do meio do Buda não é um caminho do meio no sentido de que eu estou ali no meio, meio no muro. Não é não. Porque esse meio estático não nos interessa. Tem alguém que falou uma coisa com isso, ó, tá ele ali em cima. Ele diz assim, eu não quero morno, eu prefiro frio ou quente, porque desses dois a gente pode fazer algo que é o caminho do meio do Buda, que é o tal. Alguém já escreveu ali, né? É o movimento harmônico do que é treva aparente, do que é luz aparente, do yin, do yang, num movimento harmônico que gera uma unicidade infinita. E Buda sai daquele momento iluminado para fundar a sua sangha, fazer o caminho óctuplo, as quatro verdades, e mostrar ao mundo algo profundo que o avizinha demais do Cristo, que é a compaixão. A compaixão, quando a gente traduz e tira dessa palavra o seu sentido, o seu fruto, a sua essência, o que é a compaixão? É interessante que a gente chama lá a passagem do Cristo pela figura de Jesus de Nazaré, quando vai para a cruz, de paixão, né? A paixão de Jesus. Por que se usa essa palavra? Vamos pegar compaixão e entender que a palavra compaixão vem do grego compatos, compartilhar, patos, o caminho. E, portanto, quando eu me torno empático ao outro, eu vejo no outro o reflexo da unidade que está em mim mesmo.
Isto é compaixão. E Buda foi um exímio com a sua sanga, com todo o seu processo de mostrar que o que se fazia naquele momento na Índia. Agora eu vou falar uma coisa bem interessante para compartilhar com todos vocês. Buda é um grande reformador. Ele é um grande reformador da tradição védica, que tinha se transformado naquele momento, 500 anos antes da Era Comum. Lembrem-se que a tradição védica nasce milhares de anos antes. Krishna, Rama e todos os outros estão muito distantes. Mas como diz muito bem Swami Vivekananda, o Avatar vem, faz o seu movimento, traz uma mensagem cósmica, em volta dele se cria uma religião cristalizada pela ilusão do ego. A tradição védica se transformada numa coisa profundamente dura, que estava se afastando da espiritualidade, da essência. O que interessava aos sacerdotes, chamados nos diversos níveis vibratórios, como fosse algo impermanente. Buda, quando é um reformador, ele entra contra o hinduísmo que tinha se cristalizado, saindo da tradição milenar de Krishna, de Rama, da tradição védica, para uma estrutura religiosa baseada em castas que mediam-se por julgamento absoluto. Se você tinha uma casta essa, porque você tinha na encarnação aquilo, seu karma era isso. E aí fazia-se um processo de transformar o que é impermanente, que é a existência, que é a relatividade, em permanente. Buda fez o contrário. Ele voltou como um reformador. Eu comparo muito Buda a Francisco de Assis. Como Francisco de Assis volta à essência daquilo que Cristo trouxe e que não era o cristianismo, Buda traz a essência do que a tradição védica sempre trouxe. E avançando um pouco mais, trazendo o conceito, e mais do que trazendo, vivendo o conceito da compaixão, de compartilhar. A Sangha budista, onde ele reúne os seus... Depois que ele faz o sermão em Varanasi, na cidade de Benares, onde ele expõe as 4 verdades, o caminho óctuplo, ele junta à sua volta discípulos e passa a exercer uma influência muito grande no norte da Índia e depois se espalhando pela Índia inteira com um grande movimento de transformação. Então, gente, Buda traz com ele um potencial de reforma. Ele é um reformador da tradição védica que tinha se transformado numa religião que a gente pode até chamar de hinduísmo muito dura, esse brahmanismo que obrigava a tudo, inclusive aos sacrifícios que ele fez, sem dar nenhuma chance de escapar espiritualmente e de se fazer aquilo que ele fez, que era um despertar, mas que ao mesmo tempo que a criatura desperta, ela não foge do mundo, ela compartilha, ela tem compaixão, ela se torna empática ao outro. Então, o ensinamento de Buda é grandioso, porque ele não funda religião nenhuma, ele não faz referência a nenhuma divindade específica, e até por isso mesmo o budismo é confundido com uma religião ateia. Primeiro que ele se transformou numa religião, mas o que Buda traz com seus sutras é um processo muito semelhante, se nós enxergarmos direito, ao que Jesus traz com o Evangelho. É um modelo de buscar a nossa essência divina, ou essência búdica, ou essência crística, ou qual seja o nome que a gente venha a dar. Buda traz um movimento de libertação possível de ser seguido por cada um. Bom, ok, isso marca a história, e a Índia rapidamente absorve isso. Nós vamos ter 2 períodos aí. Eu quero só me voltar, porque hoje, para aproveitar esse dia de hoje, eu queria falar um pouco daquilo que ficou conhecido dentro do budismo como Zen budismo. Eu quero chegar lá, para que a gente possa compartilhar isso como algo prático, tá? Quando o Buda parte do mundo, ele parte já com 80 anos, ele tinha à sua volta um grande número de discípulos de uma sangha composta de homens e mulheres, o que era, na verdade, já isso por si só, trazer mulheres para perto, já era uma inovação dentro do brahmanismo enorme,
traz a capacidade de cada um encontrar a sua própria iluminação sem que tenha que cumprir os preceitos muito duros das religiões bramânicas, ou seja, a possibilidade de cada um buscar dentro de si mesmo a natureza búdica, de realizá-la, e isto leva àquele estado que a gente conhece, e essa palavra ficou bastante expressa em todas as civilizações, em todas as tradições, o Nirvana, né? Que é um estado também com uma percepção errada de que o Buda é uma religião ateia porque não fala em Deus, que o Nirvana também é rechaçado pela visão oriental porque fala de um nada onde a gente desaparece. Nem uma coisa nem outra. Primeiro, Buda não fala em Deus porque ele não quer personalizar a divindade, porque ele vira o mal que aquilo estava causando dentro da sociedade em que ele vivia. Né? Os deuses estavam sendo desconectados, os deuses, milhares de deuses do hinduísmo, da essência única da qual o verdadeiro brahmanismo, o verdadeiro hinduísmo estava baseado. Quem estuda os outros avatares, como Krishna, como Rama, sabe disso. O hinduísmo não é uma religião panteísta ou politeísta. O hinduísmo é monista, a tradição védica é monista. E Buda ressurgia com esse monismo, por isso ele não se referia a nenhum deus particular. Ele dizia que não precisava. Por que eu preciso falar da divindade se eu tenho à minha frente toda esta criação, se cada um de nós tem dentro de si mesmo essa riqueza tão grande que vai além da impermanência das personalidades e do Sansara? Isto, por si só, não precisa ser definido como um Deus. Deus não precisa de definição. Mas ele sabia que a criação tem uma consciência, vamos chamar assim, que dela emana tudo. Buda apontava para esta consciência criadora e não para deuses que viriam subsequentemente, que poderiam ser confundidos com essa consciência, levando à separação de Maya. Ele não queria isso. Ele queria que nós todos estivéssemos libertos, estivéssemos em estados que permitissem que o Sansara já não mais nos dominasse. Não sei se vocês estão vendo isso aqui, ó. Isso aqui é aquela mola de brincadeira, né? Eu já mostrei isso aqui numa live. Quem viu a outra live pode ver isso. Se eu mostrar isso aqui para vocês, ó, é um círculo, né? A roda de Sansara que Buda fala fica, na verdade, projetada aqui nesse mundo da impermanência como se fosse um círculo. Ora eu estou em cima, ora eu estou embaixo. Se a minha reencarnação já era um karma muito ruim, eu desço. Eu subo, eu desço, porque o caminho do karma não leva ao verdadeiro Dharma. O Dharma é algo muito mais profundo. O Dharma é multidimensional. Na verdade, ó, o caminho da reencarnação, se a gente fica reencarnando e querendo só o karma, é muito duro. Porque, ó, eu tenho que dar muita volta para andar só esse pedacinho aqui. Agora eu não estou mostrando mais em duas dimensões. Estou mostrando a terceira dimensão, né? Então, se eu fico reencarnando no mundo da impermanência, onde a personalidade comanda, onde o intelecto comanda, onde os nossos conceitos, né, que a gente vai acumulando dentro do nosso ser, essas estruturas egóicas que é a nossa informação pessoal, os campos vibratórios de informação consciencial vão sendo acumulados como casca, quase como entulho, a gente está na roda do Sansara, a gente está na ilusão. O que Buda diz e essa ilusão é um caminho muito duro, ó. Eu tenho que dar não sei quantas voltas aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas para andar isso. Buda fala assim, ó, na hora que eu começo a me libertar, as voltas são mais amplas. E vai ter um momento, eu não vou fazer isso aqui, senão quebra, que essa história vira uma reta. O conceito da reta é um conceito cósmico que vai nos levar, e o que eu quero falar para vocês agora, ao que nós chamamos de Zen Budismo. Me interessa muito o Zen Budismo, porque eu acho que o Zen Budismo, lembra quando a gente falou ali do islamismo, que Maomé é tão mal interpretado e que o sufismo nos fala e nos mostra a natureza sublime daquilo que Maomé veio trazer quando encarnou.
não conseguiu, né? Porque é muito confuso, mas se a gente tira essas visões sectaristas, né? Nós vamos encontrar o sufismo como o núcleo vivo de luz que veio dentro do islamismo. A mesma coisa com o Zen budismo, que se desenvolveu mais no Japão. Vamos falar um pouquinho só disso, que o Zen, como é que ele surge? O budismo, vamos lá, Buda vai embora, deixa esse maravilhoso ensinamento. Um dos seus discípulos mais próximos, a tradição nos fala que o Zen vem da compreensão que Mahakāccapa, um dos seus discípulos mais próximos, ele e Ananda, Mahakāccapa se ilumina quando o Buda uma vez mostra uma flor de lótus, sem dizer uma palavra, e Mahakāccapa dá um sorriso, Buda dá um sorriso de volta e entrega o lótus a Mahakāccapa. A tradição nos diz que ali Mahakāccapa se iluminou e dali surge o Zen. Ora, o budismo vai ficar um bom tempo na Índia até sair da Índia, sumir. Ele gera até uma repercussão na sociedade. O grande rei Ashoka, o imperador, tinha a tradição de Buda dentro do seu, e parece que um rei bastante diferenciado no sentido de buscar uma sociedade justa. Mas ele é banido da Índia. E o budismo vai caminhando e vai se fundindo com as tradições, porque ele não se constitui como uma religião no primeiro momento. Ele vai se constituir como religião ao seu caminhar no tempo. E aí estamos falando de 500 anos antes da Era Comum. Quando vai chegando a Era Comum, o budismo vai estar na China, através dos discípulos de Mahakāccapa, e se fala de especificamente Bodhidharma, que trazia uma grande potência espiritual, desperto completamente. E Bodhidharma vai conversar com o imperador, que era já budista. O budismo já tinha chegado lá, e ele tinha feito templos, tinha criado uma opção de coisas, e quando chega Bodhidharma, o imperador chega para ele, mostra tudo aquilo que ele tinha feito, os templos que ele tinha construído, as escolas, e fala assim: olha quantas coisas eu fiz, quanto mérito eu tenho. E aí olha para Bodhidharma e transforma isso numa pergunta: você sabe quanto mérito eu tenho? E Bodhidharma diz: nenhum. O imperador fica espantado e logo depois raivoso. Como nenhum? Assim, nenhum. E vai embora. Até que o imperador entendesse que o mérito das ações no mundo de Maya só existe se estiver conectado à unicidade do estado interior, porque senão ele será... O Bodhidharma, eu acho que ele foi um pouco exagerado, não, mas ele foi muito duro, dizer nenhum. Até tem, né, como eu mostrei para vocês aqui. Avança, né, gente? O karma anda. Mas eu quero dar 1000 voltas para andar isso aqui, para usar essa figura. Eu quero fazer a espiral ou eu quero a linha reta? Bodhidharma falava como Zen do caminho reto, do caminho do dedo que aponta para a lua cheia e não da mão que encobre a lua cheia. Ele dizia, né, como é que vai surgir o Zen? Deixa eu voltar lá. Bodhidharma conhece o taoísmo. O Zen é, sem dúvida, uma fusão entre toda essa maravilhosa tradição do Tao e aquilo que vinha com o budismo. Esta fusão maravilhosa do taoísmo com o budismo vai depois sair da China, passar pelo Tibete, onde se funde a tradição Bonpo, né, dos lamas, né, que hoje são conhecidos como budismo tibetano, e vai ao Japão, onde o shintoísmo enriquece mais ainda e nos traz o Zen. Né? O que é que fala o Zen? Por isso o Zen ele é tão mal entendido, e eu adoro o Zen, eu digo, volto a dizer para quem está entrando agora, o Zen é para o budismo aquilo que o sufismo é para o islamismo, e a gente vai arriscar para o cristianismo o que é o misticismo de um Master Eckhart, de uma Teresa d'Ávila, né? De um Agostinho mesmo. São visões profundas que vão lá no fundo, para poder trazer do fundo aquilo que não é mais nem treva nem luz separados, dizendo aqui está a minha luz, aí está a tua treva. Esta realidade impermanente, como diz Buda, tem que ser fundida. O Tao fala nisso, e o Zen vem
com a percepção do caminho direto ao ponto. Por isso é que o Zen é de poucas palavras, né? Existem até as tradições dos koans, que são uma série de palavras que aparentemente não tem sentido nenhum, porque o Zen privilegia a essência. E aí, você trazer a história do dedo apontado para a lua, é porque o dedo apontado para a lua não oculta a lua cheia. Agora, se eu pego o meu punho, eu consigo cobrir a lua cheia, aparentemente. A imagem da lua eu tenho com o meu punho condição de cobri-la. O que o Zen fala? Nós somos os iludidos que acreditamos que o nosso punho cobre a lua quando eu ponho a minha mão frente à imagem que eu vejo da lua. Mas o meu dedo, quando aponta para a lua, ele não cobre, ele me dirige para a lua. Ele me leva ao estado do Satori, já a palavra japonesa, que equivale ao Nirvana, que equivale ao Samadhi hindu, que equivale ao estado de amor, né, cósmico de que nos fala o Cristo, do ágape, né, na tradição cristã. Então, gente, o que Buda nos traz, não só na sua vida física, e todas as extensões do budismo são muito interessantes, o budismo Mahayana, o budismo tibetano, mas eu adoro o Zen. Por quê? O Zen budismo nos diz, antes de falar, antes de buscar mérito em ações externas, antes de acreditar que ações externas, como aquele imperador que já era budista, ao falar com Bodhidharma, que era um ser iluminado, mostrou as suas realizações, os templos que ele construiu, as escolas, tudo que ele fez materialmente. Olha meus méritos. E Bodhidharma, de forma não tem mérito nenhum. Vamos dizer de novo, né? Porque tem muita gente entrando. Tem, né? Mas o mérito que a gente quer é aquele que vem da direção certa, vem da unicidade. E por isso eu gosto do Zen. O Zen nos diz poucas palavras, porque palavras são enganosas. A palavra tem muito poder, tem um poder infinito. E a gente utiliza esse poder todo dia, jogando ele fora, criando monstros vibratórios, né? Na Kabbalah, os anjos tortos, na visão mais moderna, as formas de pensamento científica, as formas de pensamento distorcidas, né? E eu preciso que a palavra fale aquilo que está conectado à visão direta, à linha reta, direto ao ponto, tanto para cima quanto para baixo, no meu estado de unicidade, essa visão direta do Zen, aonde nós encontramos a nossa verdadeira natureza, aonde não há mais ilusão, e aonde o silêncio fala, porque a palavra surge do berço infinito do silêncio. A palavra surge da fonte inesgotável do silêncio, onde o som primordial, né, em que a tradição hindu e todas as outras expressam muito bem nos mantras, que codificam a palavra conectada a essa sua essência do silêncio primordial, de onde surge o som. Isto é a visão que o Zen nos procura trazer. E o Zen é radical ao dizer que tudo é um. O Zen nos fala da unicidade. Para o Zen não há separação entre o ego e o eu. Essa separação é ilusória e o que o Zen trabalha é que nós encontremos essa união e a partir daí nós podemos nos expressar no mundo. Todos vocês devem conhecer a tradição dos 10 passos da caça ao touro, da tradição Zen budista, onde isso que eu estou falando aqui a vocês é descrito com toda a precisão. Interessante, são 10 movimentos, né? A Kabbalah tem as suas 10 sefirotes, né? 10 é um número profundo, porque a gente sai, é o primeiro movimento onde a gente volta à unidade, né? Seguida do zero, num padrão superior, sempre um, apesar da sua infinita diversidade, sempre um, sempre um. E aí, o que fala o Zen, quando tem os 10 passos da caça ao boi, ou da domesticação do boi, do guerreiro Zen, que no final, depois que ele passa por todos os processos de iluminação, muito parecido com aquilo que o Buda fez, ele percebe que a verdadeira iluminação, ela é um relaxamento no bom sentido, uma
conexão absoluta, uma unificação absoluta com tudo que existe. Então a matéria não é mais ruim, o mundo material não é mais tenebroso, a própria treva já está fundida com a luz que não é luz. Não sei se eu estou sendo claro. Essas duas movimentações que estão muito bem expressas no Teidi do Tao fundem-se no Tao, que é uma luz que está acima da luz e da treva, como nós as definimos. Então, gente, esse dia de hoje em que a gente está aqui, vivendo o momento em que Buda despertou, e quando o Buda despertou, o despertar dele é o mesmo de Mahakaccapa, seu discípulo, é o mesmo de Bodhidharma, é o mesmo de cada um de nós pode fazer. Despertar para a sua natureza búdica. E isso não significa abandonar o mundo. Ao contrário, isso significa entrarmos no mundo. Aí eu vou falar igual aquele lá, que eu aponto com o dedo. Sem ser do mundo. Estar sem ser não significa a gente ficar julgando, né? Você está errado, você está em pecado. Eu estou andando aqui no mundo, mas eu não estou me contaminando com a podridão humana. Né? Nada disso, gente. Estar no mundo sem ser do mundo é viver dentro do mundo, como fez o 10º passo lá da caça e da domesticação do boi. Não existe mais boi, não existe mais nada, apenas ele entra na vila cheio de poder, como alguém aparentemente inexpressivo. Né? Eu recomendo muito que vocês procurem no YouTube, traz tudo, né? O Dr. Google, Mestre Google traz tudo sobre os 10 passos da caça do Zen. Nós estamos no final, ele vai, é um gordinho andando na vila, só que aquele é um Buda. Por isso que o Buda ficou gordo depois nas imagens. Aquele final, carregando a sua cabaça, cheio de, podendo trazer cura para as pessoas, curando, transformando. Ele é um curado que virou um curador. Ele é um ser que despertou, saiu da roda do Sansara. E as encarnações são todas elas fundidas num estado de iluminação. As personalidades deixam de ser para nós movimentos duais, né? De bem e de mal, de dor e sofrimento, de karma ruim, de karma bom. Esse processo desaparece, gente. Se transforma em algo uno, luz pura, mesmo além da luz como nós a concebemos. Na Kabbalah isso se chama luz infinita. Né? E aquilo que está acima disto é o despertar, é a consciência infinita que, graças a ela, para não dizer graças a Deus, porque aí a gente estaria diminuindo essa luz, né? Criando um Deus. Ela é mais do que Deus, ela é tudo, ela é além de tudo, mas ao mesmo tempo ela vive dentro de cada um de nós. Cada um de nós tem a impressão, a marca, a existência ainda não, mas a essência dela dentro de cada um de nós. E o que a gente precisa é fazer isso despertar. Eu agora volto um pouquinho para o tempo prático que a gente está vivendo. Gente, a gente está vivendo, não é novidade, esse tempo agora. Não vamos perder a nossa oportunidade de nos transformarmos, porque a transformação de cada um de nós, verdadeira, a gente não querer mérito porque eu estou ajudando, fazendo aquilo, ajudando um outro, fazendo aquilo. A gente não quer mais mérito. Os méritos vão ser conseguidos a partir de um movimento interior. Aí os méritos vão valer. Então, o que a gente tem que buscar é o mundo profundo. E essa lua está em Escorpião, gente. Então, vamos mergulhar sem medo na água escura. Vamos descer lá no mundo abissal. Em algum momento essa luz vai explodir, tragando a treva, mas incorporando nela a treva, porque a luz verdadeira é mais do que a treva e é mais do que nós acreditamos ser luz. Né? Vamos fazer isso. Vamos tentar fazer isso. Porque nós estamos bombardeados por forças que nos permitem ir mais facilmente a esses estados. Essa lua cheia de hoje, no signo de Escorpião, coincidindo com o que se chama o segundo Pessach na tradição cabalística, o Pessach Sheni, que nos dá uma segunda oportunidade de libertar. O que é o Pessach? Eu volto a dizer, é um salto, né? Para usar a palavra, o salto quântico, onde a gente desaparece. O salto quântico, o que é? Né? Todo mundo fala de salto quântico, salto quântico, salto quântico. Até depois queria falar um pouco nisso, em relação ao que a gente pode fazer em relação à sociedade.
Salto quântico é assim, quando o elétron faz um salto orbital quântico, ele não traça um caminho que a gente pode dizer, ele foi aqui, foi aqui, foi aqui, foi aqui, chegou ali. Não, ele sai daqui, vai para ali, ele desaparece, ele muda de dimensão e salta, efetivamente passa por obstáculos que materialmente ele não passaria. O salto quântico é isso, por isso a gente pode usar essa figura na nossa consciência. Porque a gente buscar no calmo, é a lua cheia? Não, a lua cheia, essa pergunta é importante para a Roberta. A lua cheia está no signo solar de Touro, é a lua cheia do mês de Touro, ou do signo de Touro, é a lua cheia do signo solar. Mas a lua também roda no zodíaco, só que ela é muito mais rápida. Cada dia, ou um dia e pouco, ela está passando. E a lua, o sol está em Touro, mas a lua, que é a lua do signo solar de Touro, está ela no signo de Escorpião. E na casa 12, casa 10, também não vamos confundir mais, mas é um momento que está mexendo. Eu tenho certeza que cada um de nós está passando por dias aí de sombra. Eu, pelo menos, estou. Gente, até fisicamente. Né? Dias que eu olho e falo, gente, o que está acontecendo? Nós estamos passando por um momento que as nossas sombras, sejam quais sejam elas, estão puxando para fora, sendo puxadas para fora. Então, mas nós temos a chance enorme de aproveitar esse mergulho para transformá-lo num salto reto, se possível, ou então numa espiral bem aberta, né, de movimentos. Ela está vendo? Entrou em Escorpião ontem e estava em Libra. Ela está em Escorpião. Nesse momento vai sair já de Escorpião. Vamos aproveitar esse momento. E o Pessach Sheni é um código para dizer assim, né? Quem não fez o Pessach, quem não trouxe o sacrifício de Pessach, quem não fez o seu movimento de compaixão, que esse é o grande código da paixão que Jesus passou para mostrar a consciência crística que ressurge, ressuscita, revive, liberta. Quem não fez isso lá na Páscoa, não aproveitou o salto, tem a chance hoje de aproveitar esse salto no segundo Pessach. Então, olha, gente, a conjunção que nós estamos tendo na energia da lua cheia de Touro, a lua em Escorpião, o sol em Touro, e Buda se ilumina nesse dia. O festival de Vesaca se faz nesse dia porque conta a tradição que ele volta espiritualmente mais intensamente para tocar a cada um de nós que está buscando a iluminação. E nesse dia nós temos a oportunidade de abrir também uma segunda chance. Sempre haverá uma segunda chance. Por mais que nós estejamos na dualidade, caindo, sempre há chance de levantar. A chance de levantar é imediata. E quando a gente entende isso, quando a gente entra no processo de compaixão, no processo de amor incondicional, da ausência do julgamento, quando a gente integra o nosso processo, a libertação é profunda e nós nos transformamos, nós, em agentes da compaixão. Podemos compartilhar o nosso processo, podemos compartilhar a nossa iluminação, suavizar o karma nosso e o do outro também. Isso é alguma coisa que muita gente não aceita, porque essa prisão dentro da individualidade, assim, só eu posso fazer o meu trabalho, ninguém pode fazer por mim, pode ajudar, mas só eu que sim. Só que quando a gente entende a unicidade, a gente percebe que há fronteiras muito mais distantes, que são rompidas, né? E conceitos que nos trouxeram, que nós trazemos como verdade, são sacudidos. Foram sacudidos por Jesus, foram sacudidos por Buda, foram sacudidos por Krishna. São sacudidos o tempo inteiro para nós entendermos que a unicidade, se ela é verdade, se a gente acredita que isso existe, eu não estou separado e só eu que posso fazer. A minha personalidade está separada. É ok, ela pode se mexer, mas isso é impermanência. A minha essência é a mesma. Um grande mestre do Zen budismo chamado Suzuki, no século XX, eu conto essa história sempre lá no Padre Pio. Uma vez ele deu uma palestra sobre Zen budismo, falando da unicidade, falando do movimento direto, falando do movimento interior de nós buscarmos o Satori, de buscarmos o caminho direto do dedo apontado para a lua cheia, o olho do touro, Aldebaran, a grande estrela que brilha sobre nós com a sua força e a sua infinita potência. Aldebaran hoje brilha
com todos os seus mundos felizes que vivem em volta de Aldebaran. O sistema de Aldebaran é um sistema de alta evolução espiritual. Ela brilha sobre nós hoje para mostrar: libertem-se dessas existências que vivem pensando que nós somos seres partidos. Suzuki falava disso. O dedo apontado não é a mão que cobre aparentemente a lua, nos iludindo que a mão é capaz de cobrir com a sua sombra o poder da lua, que é muito maior. O dedo apontado nos dirige a esse poder. Isso é o Zen. Aí no final da palestra, um participante fala assim: mestre, eu gostei muito e tal, mas vem cá, o senhor falou tanto de iluminação, o senhor falou tanto disso tudo, mas cadê o outro? Cadê a nossa... né? Por que o senhor não falou do outro? A gente precisa estar direcionado para o outro, a gente precisa trabalhar para o outro. Aí Suzuki fala assim, olha, ele olha para dentro do auditório inteiro, devia haver ali centenas de pessoas, e fala: eu não vejo nenhum outro aqui. Olha, gente, isso bate muito lá dentro. A gente, não é a gente começar a dizer: eu não vejo nenhum outro, eu não vou fazer mais nada por ninguém. Isso continua sendo ego puro. Quando a gente não vê nenhum outro de verdade, eu já passei por todo o processo de entender que eu e o outro, e tudo somos um, e portanto eu vou fazer sim pelo outro. Eu vou agir, podendo fazer o que eu puder fazer, seja em pensamento, seja em palavras, seja em atos, para o outro. Mas não vou ter, igual aquele imperador que eu falei lá, chinês, que foi para Bodhidharma, o fundador do Zen Budismo, mostrando as suas obras, né? Seus palácios, que construiu seus templos para Buda. Assim, olha o meu mérito. E houve a resposta: você não tem nenhum mérito, porque o único mérito é o despertar. A partir daí tudo vale, gente. Então, eu não estou querendo dizer que a gente, olha, o outro, não estou vendo o outro, então vou ficar na minha. Esse foi o erro que o brahmanismo cometeu, né? Vai meditar, vai ficar lá e medita, se ilumina e dane-se o resto. A casta inferior é a casta inferior, o ser inferior é o ser inferior, o Dharma é um Dharma de cada um, é só o que você tem que fazer, é o destino porque você fez isso, o teu karma te prende naquilo. Buda rompeu com isso. Então o Zen Budismo nasce de Buda porque Buda rompeu com isso e traz a unicidade, que veio então ser configurada em toda a sua plenitude no budismo Zen. A palavra Zen vem de Chen, Chana, chinês, Yana, que virou Zen no idioma japonês. Então, o que o budismo Zen nos traz é a percepção da unicidade. Então, o que eu brinco sempre, Padre Pio tem um enorme potencial, gente. A gente pode pegar tudo isso e compor um belo quebra-cabeça. Quando a gente faz lá na casa um trabalho espiritual para ajudar alguém, não vamos esquecer do nosso trabalho interior, não vamos esquecer da nossa unicidade. Na nossa vida agora, que a gente está sendo chamado a compartilhar na nossa sociedade para mudá-la, quando a gente vê a doença social que está aí na nossa frente, quando nós estamos fazendo dentro da nossa possibilidade os nossos atos de caridade, vamos entender que esta caridade precisa estar enraizada dentro da essência da nossa mudança espiritual, onde não existe a vaidade, onde não existe o orgulho, onde não existe, eu sou melhor do que ele porque eu ajudo ou porque eu faço. Então, Jesus já dizia, né, lá na época para os sacerdotes, que falava: olha, eu trouxe meu dízimo, eu fiz aquilo outro. Esse aí já recebeu a sua recompensa, que é a admiração das pessoas. A gente não precisa da admiração de ninguém, a gente precisa de despertar, gente. E essa lua de hoje fala disso, que a gente precisa despertar, abrir o olho. Se for preciso a gente ficar meditando como Buda fez, e ficar ali, até que nosso olhar interior se abra, e a partir daí sair no movimento externo, sair criando a sanga, sair criando a compaixão. Buda ajudava, Buda curava como Jesus, Buda trouxe mulheres para dentro da sanga, Buda fez com que o karma fosse submetido à iluminação, ao nirvana, a quebrar a roda do Sansara. Quando o Espiritismo traz, eu vou falar um pouquinho, que eu estou me animando aqui, já são 8h10, já estou aqui alugando vocês muito tempo. Quando o Espiritismo, no século XIX, revive o conceito do karma, e é verdadeiro, para dar uma sacudida numa civilização que estava tão doente em termos, doente demais em termos de espiritualidade, o catolicismo, o cristianismo estava muito doente e era a religião que a gente tinha,
na civilização ocidental, quando ele vem para sacudir, ele traz o conceito do karma. Revive, porque era importante, que existe, o karma está aí. E ele nos mostra. Mas aí, como tudo acontece, e é sempre assim, acontece com tudo, né? O trabalho que foi trazido não é só pelo espiritismo kardecista, porque as pessoas pensam, às vezes, aqui no Brasil, que foi só o Kardec que trabalhou. Não foi. O espiritismo, ele surge de uma chacoalhada fenomênica que aconteceu na civilização, na França, na Inglaterra, em toda a Europa, em todos os lugares, nos Estados Unidos, para mostrar assim, existem outras realidades. Aproveitem isso e vejam que essa história já é conhecida de muito. O hinduísmo fala isso, a tradição védica, o budismo, a Kabbalah fala, a tradição egípcia, todos falam da tradição espiritual, o próprio cristianismo. Então, vamos sacudir isso. O espiritismo trouxe o conceito de karma, de novo, mas aí virou o espiritismo, né? Aquela história toda que Kardec não queria fazer ser uma religião, ele queria que tinha religiosidade no sentido profundo da palavra, mas foi transformado de repente numa religião, e aí a gente fica preso na história que se você não pagar seu karma, que o seu karma pesado não for destruído, né, e paga o ceitil por ceitil, você não se liberta. Gente, Buda mostrou o contrário, Jesus mostrou o contrário. Jesus é muito claro, ele fala assim, ó, se você tem alguma coisa contra alguém, se você tem alguma coisa que teu karma pesa, e você vai vir ao templo fazer a tua oferenda, primeiro vai e se reconcilia com seu irmão. Ama, perdoa, tem compaixão, se ilumina, acende a luz em você. Aí você vai fazer a tua oferta. Aí você vai buscar a divindade. Se não, não adianta nada. Vai vir o oficial de justiça, o karma, e vai te cobrar a dívida inteirinha. E você vai ficar preso. O que a gente não quer é prisão, a gente quer liberdade. Jesus apontou o caminho da liberdade, como Buda, como a gente falou até agora, também já tinha apontado, como Krishna tinha apontado, como Moisés, na verdade, quando bem entendido, tinha apontado, e todos os grandes mestres da Kabbalah. Enfim, gente, esse é o momento em que a gente precisa sacudir a sociedade de novo. Não veio aí um fenômeno violento, pelo menos até agora. O fenômeno que veio não foi nenhum violento, é silencioso, é uma pandemia. Para nos sacudir, para a gente entender que essa sociedade precisa mudar. Que não dá para voltar ao normal, mas não voltar ao normal não vai acontecer. A gente vai voltar àquele normal antigo se a gente ficar na superfície. A gente precisa ir lá no fundo, gente. E hoje é o dia de ir lá no fundo. Nos encontrar com as nossas próprias ilusões. Entender. Eu falo que esses dias têm sido duros, eu tenho visto quanto de sombra a gente ainda tem dentro. Eu vejo dentro de mim mesmo, né? Quanto de medo nós temos. Isso precisa ser limpo. E a chance é agora. A chance é agora, gente. Creiam nisso pelo menos, né? Creiam nisso pelo menos. Aqui está falando disso, de o karma não é olho nem dente prudente. É isso. O karma não é isso. E a liberdade está acima do karma. Quando você tem o amor, quando você tem o perdão, desaparece. Eu vou contar uma história do Buda para vocês, antes da gente fazer a nossa meditação, né? Já que hoje é o dia dele. Aliás, hoje é dia também de um grande mestre cabalista, muito próximo da tradição cristã, que chama-se Meir Balanés. É o mestre Meir dos milagres, Balanés, que era um grande taumaturgo, que fazia milagres como Jesus. Jesus falou, quem tem a consciência crítica vai fazer o que eu faço, faz até mais. Né? É o dia hoje em que ele desencarna. Então, só estou nominando ele para a gente lembrar que santos existem em todas as religiões, em todos os quadrantes, e que nós todos somos santos. Aliás, né, falando em santidade, mais uma coisa que eu lembro aqui, na Kabbalah, no estudo das Parashot, a Parashá de Kedoshim, que é o santo dos santos, a santidade absoluta, que é a dessa semana, começa assim, sede santos como eu sou santo. Opa! Caramba! Então a gente pode ser santo? O que é ser santo? Gente, é ser uno, é ter a unicidade, é acabar com a treva e a luz separadas para fazer surgir essa luz infinita, maior do que qualquer treva e qualquer luz. Bom, deixa eu contar essa história do Buda, que eu quero fazer uma meditaçãozinha com vocês aí pertinho lá no final
para a gente poder aproveitar isso. Eu vou sintetizar. Dentre as muitas histórias das tradições que são legais de Buda, uma delas é muito interessante. Buda um dia estava com a sua sanga, com seus discípulos, já bastante conhecido na região, já respeitado, e chega alguém que queria fazer a ele uma pergunta, e pergunta para ele, e ele estava em profunda meditação. E ele não responde, no primeiro momento, a pergunta daquela pessoa, daquele estranho, que viera tentando buscar nele um conhecimento. Quando o Buda não responde, essa pessoa se enche de raiva, ou seja, está me humilhando, não está me respondendo, eu estou perguntando, não está me respondendo. Aquilo gera nele um estado que termina numa cusparada na cara do Buda. Aquela cusparada vai, escorre, Buda continua imóvel. Ananda, os seus discípulos ficam já quase querendo fazer alguma coisa, olhando para Buda e veem que Buda imóvel não se mexe, apesar de eles terem ficado com muita raiva, querendo partir para cima, provavelmente, da pessoa, né? Não vão, porque Buda não foi. Aí o cara diz uma série de xingamentos, vira as costas e vai embora. Aí eles esperam o Buda levantar e falam assim, mestre, o senhor não viu o que foi feito? Sim, eu vi. E o cara estava indo embora, Buda ainda vai atrás dele, chega perto dele e fala assim, eu quero agradecer a você pelo que você fez. Aí o cara, como que você quer agradecer a mim? O cara estava na porta ainda lá da reunião da Sangha, né? Eu te bati, eu te cuspi, você não... Eu falei assim, não, porque você fez hoje, finalmente, eu me livrar da minha raiva. Porque quando você me cuspiu, a minha primeira reação foi aquela que eu não queria ter e eu observei que ela era completamente impermanente e que ela não era, de modo nenhum, o meu eu. Eu não sou essa raiva. Aí o cara ficou com mais raiva demais e saiu, foi embora. Buda recolheu-se, os discípulos ficaram meio assim, né? Entenderam que ali tinha um ensinamento. Tá, vamos lá pela vida. O cara foi para a casa dele e não conseguiu dormir à noite. Não dormiu à noite, com aquilo tudo movimentando, e ele entendeu, nossa, que ser é aquele que fez isso? E movimentando dentro dele uma força, ele acabou sendo movido por um arrependimento. Isso que fez com que ele fosse buscar o Buda. E no dia seguinte os discípulos veem essa mesma pessoa entrar, se atirar nos pés do Buda. Dizer, eu te peço perdão porque você mostrou que você realmente é o Buda. O que eu fiz quando eu te fiz a pergunta e você não me respondeu foi só mostrar o quanto eu estou preso ao ego. E ele faz uma opção de coisas, está falando. O Buda simplesmente pega ele pela mão, levanta, olha nos olhos e fala assim, eu continuo te agradecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo da impermanência é fluxo, é velocidade relativa. O mundo divino, ele não é estático. O mundo divino é a presença infinita, o que significa que está além do movimento. Porque o movimento infinito é infinito. Então, para o movimento infinito não há tempo, não há espaço, há somente a presença. Então, a impermanência é o grande momento. Ontem, meu amigo, diz o Buda para ele, você era uma pessoa e eu era outra, olhadas pela personalidade e pela impermanência. Hoje, com o movimento e o fluxo, nem você é quem era ontem, nem eu sou quem era ontem, eu, Siddhartha. Portanto, como nem você é quem era, nem eu sou quem fui, somos duas outras pessoas. Para essas duas outras pessoas nada aconteceu. Me dá um abraço aqui e vamos seguir o nosso caminho em busca da libertação. Gente, o Buda já estava desperto, mas olha que fantástico. Ele traz para dentro a lição para mostrar que aquela raiva não era ele. Eu não sei nem se ele tinha tido raiva ou se ele só quis dar um ensinamento aos seus discípulos. Mas aquela pessoa era um outro homem naquele momento e se tornou um discípulo de Buda, um dos bons discípulos de Buda. Na verdade, esses conceitos são todos muito bonitos, né? Eles nos fascinam, né? Essa história, a história é uma forma da gente trazer, né, essa presença para nós. Mas o legal disso tudo é que a gente possa buscar exercer isso no nosso dia a dia, né? A gente ainda está nessa impermanência, movido pelo passado, né? Então a gente está naquele processo do condicionamento. O que vai da gente é a raiva, assim, é o reflexo de ficar, né? O sujeito veio, os discípulos estavam, o Buda disse que estava, não sei se estava, mas o nosso processo é esse. Seja na raiva, seja qualquer coisa na nossa vida, a gente reage
A gente precisa ser proativo, a gente precisa conquistar o comando. E para conquistar o comando, eu preciso do desapego das estruturas que até hoje mandam em mim, que são as consciências parciais do ego. Sejam elas as minhas personalidades de outras vidas, sejam os subníveis da minha personalidade atual. O que a gente precisa é buscar o eu. E repito novamente, vamos lá fundo no nosso escorpião, né? Os grandes seres trazem escorpião no mapa. Um dia eu ouvi isso da nossa querida e inesquecível Rosa Carmen e fui ver o mapa de Yogananda, o mapa de Padre Pio, aí ele ali, gente. Nesse quarto, todos têm escorpião bem ativo nos seus mapas. Então, vamos aproveitar essa profundeza para nos libertar, né, no grande salto, e vamos meditar. Os primeiros 5 minutos vão ser de silêncio, porque o silêncio é quem é o grande berço da multidão de sons. E depois a nossa meditação vai ser nós todos estarmos no jardim de Bodhi Gaya, sob a árvore de Gaya, que até hoje lá a tradição aponta, e olharmos o Buda. E quem sabe nessa visualização, quando o Buda olhar para nós não vamos enxergar o nosso próprio rosto, a nossa própria natureza búdica, que é o que nós buscamos, ainda que a gente não possa saber disso ou não saiba disso. Vamos respirar. A respiração é a nossa conexão, então agora eu vou ficar em silêncio por aproximadamente 5 minutos.
mergulhados nesse silêncio, eu tenho certeza hoje que cada um de nós está percebendo como uma fonte de poder infinito de onde emana toda a palavra criadora, toda a luz, o silêncio, que ao mesmo tempo é a plenitude, é o nirvana. Mergulhados nesse silêncio profundo dentro de nós nos abrimos à força curadora que jorra hoje sobre o planeta, sobre cada um dos habitantes que navega nesta nave, na nossa Mãe Gaia. Que essa luz curadora toque de alguma forma a cada um de nós, nos nossos processos, para que encontremos as respostas que ao mesmo tempo nos levam a tomar posse pelo paradoxo do desapego das ilusões do ego, da aceitação plena de tudo aquilo que nos traz o Dharma infinito. Nesse paradoxo sublime nós tomamos posse da nossa natureza divina. Isto é cura. Esta luz curadora, a nossa tela mental, nos conduz a um jardim, onde uma árvore sobressai e abaixo dela um ser em profundo silêncio. Com o poder de atração e luz, nos atrai em reverência. E nesse silêncio vamos caminhar até Ele. E no silêncio nos prostrar, nós também, contemplando a face da sua grandeza. Mais alguns momentos de silêncio. Que a natureza búdica que nele vive desperte vida em nós, e o olhar dele reflete a natureza do nosso próprio ser, da unidade. Isto é cura, e nós todos agora conectados nessa unidade, coração a coração, movidos pela compreensão e o exercício da compaixão perfeita, que é amor incondicional, que é humildade absoluta, que é simplicidade por unidade ser. Nós nos movemos para o campo da liberdade, aonde a cura se dá, limpando a nossa sombra, mas não removendo como se ela fosse algo fora da criação, mas integrando-a juntamente com aquilo que acreditamos ser luz, na luz verdadeira e infinita, direta fonte de infinitude, presença viva em cada um de nós, presença curadora do nosso ser em todos os seus níveis. E agora, nesse momento, eu quero compartilhar com vocês
estou sendo autorizado a pedir nesse momento que a cura se espraie não só a cada um de nós que estamos agora conectados, mas que vá a cada um do planeta com a presença de seres que habitam o sistema estelar de Aldebaran, o olho de touro. Que essa luz e essa cura vá a todos aqueles por quem estamos nesse momento conectados por amor, e que cure não só o físico, mas que seja a cura real, profunda. Porque cura profunda é também libertação. É redenção, é ressurreição, não da morte física, mas do nosso estado original, que é a plenitude da consciência infinita. Que essa força e esse poder sejam percebidos agora por cada um de nós. Se ainda estamos contemplando a figura do Buda, vamos deixar que ele faça para cada um de nós um movimento, seja de bênção, um mudra, seja apenas o olhar, como foi com seu discípulo Mahakaccapa, seja irradiar da sua presença o toque mais profundo, no âmago mais profundo do nosso ser. E essa imagem pode nos servir todas as vezes que quisermos nos aproximar da consciência búdica que viveu em Siddhartha e nele vive, para compartilharmos com ele essa unicidade, podemos compartilhar com outros. Vamos sentir o nosso corpo físico como que integrado nessa unicidade. Vocês viram que hoje nós não falamos os chakras propositalmente, para que não, nem de leve, passasse por nós, por nossa cabeça, a ideia de separação de processos. Hoje nós queremos estar realmente na unicidade, saindo de qualquer nível de impermanência para buscar a integração completa, que vai permitir com que nós sejamos um e possamos existir na multiplicidade do mundo como curadores. Vamos respirar profundo. Aos pouquinhos sentir. Eu não tenho dúvida, não é por mim, porque eu não sou nada, gente, mesmo. Mas hoje a presença desses amigos vai estar com todos nós. Eu queria lembrar para a gente, já que nós estamos falando de Buda, que a tradição espiritual budista tem o Buda da medicina. Vamos aproveitar ainda isso hoje. Cada dia que passa eu sinto mais profundo esse amor que nos une. Isso é muito bom, isso é muito forte, isso é muito curador para nós todos. Vamos estar juntos aí para sermos os transformadores dessa sociedade. Um grande abraço, muito amor para vocês todos mesmo, de coração.
Bekanje, Maha Bekanje, Lapta Samarkate Soha. Eyata Om Bekanje, Bekanje, Maha Bekanje, Lapta Samarkate Soha. Eyata Om Bekanje, Bekanje, Maha Bekanje, Lapta Samarkate Soha. Eyata Om Bekanje, Bekanje, Maha Bekanje, Lapta Samarkate Soha. Eyata Om Bekanje, Bekanje, Maha Bekanje, Lapta Samarkate Soha. Eyata Om Bekanje, Bekanje, Maha Bekanje, Lapta Samarkate Soha. Eyata Om Bekanje, Bekanje, Maha Bekanje, Lapta Samarkate Soha. Eyata Om Bekanje, Bekanje, Maha Bekanje, Lapta Samarkate Soha. Eyata Om Bekanje, Bekanje, Maha Bekanje, Lapta Samarkate Soha. Eyata Om Bekanje, Bekanje, Maha Bekanje, Lapta Samarkate Soha. Eyata Om Bekanje, Bekanje, Maha Bekanje, Lapta Samarkate Soha. Eyata Om Bekanje, Bekanje, Maha Bekanje, Lapta Samarkate Soha. Eyata Om Bekanje, Bekanje, Maha Bekanje, Lapta Samarkate Soha. Eyata Om Bekanje, Bekanje, Maha Bekanje, Lapta Samarkate Soha. Eyata Om Bekanje, Bekanje, Maha Bekanje, Lapta Samarkate